Ora viva, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do seu estudo da Palavra do Senhor. É a nossa inteira responsabilidade fazer-lhe saber desta palavra que dá vida. O título da nossa lição hoje é o Filho Prometido. Estamos na lição número 3 e o verso áureo está em Hebreus 1, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Bem, este é o verso áureo que está em Hebreus 1, versículo 2 e 3. Recordar que esta é a lição número 3. Mas, para mais detalhes, temos também os nossos convidados residentes, os nossos pastores Prazer João e também o nosso pastor Felipe Dumbe, a quem eu endereço um bom dia, primeiramente para o pastor Dumbe. Bom dia. Bom dia, irmão Domingos Chiquete. Bom dia também para todos os nossos estimados ouvintes. Extremamente motivado. Bem motivado. Amém. Deus abençoe. Pastor Prazeres, bom dia. Bom dia, irmão Chiquete. Bom dia também aos nossos queridos ouvintes. Bem-vindo, mais uma vez. Muito obrigado. Aos dois, neste caso, né? É verdade, certo. Ok, para entrarmos então na palavra do Senhor, eu vou pedir agora o pastor Prazeres para nos levar em oração. Bendito Pai dos céus, nós te somos gratos e obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos ofereces de podermos estudar a tua palavra por meio da lição da Escola Sabatina. Queremos dedicar esse momento de estudo nas tuas mãos e suplicar o auxílio celestial por meio dos teus santos anjos para iluminarem nossas mentes tanto ao falarmos como ao ouvirmos. Guarde-nos, toma-nos nas tuas mãos, nos méritos em nome de Jesus. Amém. 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 Recordar para os nossos queridos irmãos, para já muito obrigado, pastor, pela oração. Estamos na lição número 3. O verso áureo já o fizemos, já tivemos a oportunidade de ler, que está em Hebreus 1, versículo 2 e 3. O tema central é o Filho Prometido. Eu gostava já a começar com o pastor Felipe Dumbe. Como nós podemos entender aqui o verso áureo que está em Hebreus 1, versículo 2 a 3, o Filho Prometido, que é o tema central da lição? O autor aqui, Paulo, da Epístola aos Hebreus, que descreve o texto em causa, o verso áureo, o verso 2 e o verso 3 do capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, vai ali falando de elementos que podem prender a nossa atenção, assim como expressões últimos dias, vai falando do Filho, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, e vai falando também este que fez, neste caso, o universo. E vai fazendo referência deste Filho como sendo o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. No entanto, Filho, nada mais nada menos, vai se referir à pessoa de Cristo Jesus, como aquele que Deus muitas das vezes o chamou no Antigo Testamento como sendo aquele que Deus muitas das vezes o chamou como filho em muitas narrativas bíblicas. No entanto, aqui Paulo tinha noção do que ele estava escrevendo, porque quando Paulo vai falando do Filho a quem nos últimos dias Deus falou por meio dele, Paulo tinha a noção de que no Antigo Testamento Deus falava para o seu povo por intermédio ou por meio dos profetas. Então, nós vemos uma lista enorme de profetas que muitas das vezes nós dividimos por categoria. Nós chamamos profetas maiores, chamamos profetas menores. Todos eles foram exatamente intermediários entre povo e Deus, ou Deus e povo, respectivamente. Conquanto nos últimos dias, Paulo estava fazendo referência a partir do momento da encarnação do próprio Cristo, nascimento
e que tanto alguns teólogos vão usando a expressão que Paulo usou em Gálatas 4, verso 4. A expressão é plenitude dos tempos. Onde Cristo Jesus nasce o Senhor da história, o Messias, e este que por todas as coisas vieram a existir. Isto é, por meio de Cristo Jesus, todas as coisas existem. E nós temos vários textos, mas eu vou deixar que o pastor Prazeres fale alguma coisa, mas depois vamos aqui aprofundar muito mais ainda. Exato. Muito obrigado, pastor Dumbe. Pastor Prazeres tem mais um subsídio no que o pastor Dumbe acabou de falar. Em sequência ao que o pastor Dumbe esteve aqui abordando, com a pessoa de Jesus Cristo nós encontramos o cumprimento das promessas que Deus havia feito desde o Antigo Testamento. E é curioso que a primeira promessa evangélica, ou o primeiro, como os teólogos dizem, o primeiro evangelho, o proto-evangelion, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, verso 15. Faz referência clara ao nascimento de Jesus Cristo anos mais tarde, mas naquela ocasião específica Jesus estava a ser representada por um cordeiro que havia sido morto para vestir a nudez tanto de Adão como de Eva. Então, por meio dessas e outras ilustrações, Deus havia falado para nós que Ele iria enviar o seu Filho. Nesses últimos dias, conforme o verso áureo, vai dizer-nos que Deus falou-nos por meio do Filho. Por quê? Porque o Filho prometido, tanto por ilustrações como por profecias apresentadas pelos profetas, agora havia nascido. E Paulo chama a atenção do povo, dos irmãos hebreus, no sentido de encorajá-los, que assim como Deus foi fiel, cumpriu com a promessa de enviar seu Filho, certamente as outras promessas também se cumpririam. E vamos aqui relacionar também com o tema da lição nestes últimos dias, e eu gostava de perceber ainda do pastor Prazeres. A Bíblia apresenta duas expressões com representações semânticas totalmente diferentes, que é últimos dias e tempo do fim. Como é que nós podemos entender estas duas palavras, estas duas frases? O que podemos aprender com essas expressões ao olhar para os livros de Números 24, 14, 19, Isaías 2, versículo 2 a 3. Então, nessas passagens bíblicas, nós vamos aqui ver o que Deus prometeu, na verdade, fazer para o seu povo nos últimos dias. Mas, respondendo à pergunta, a expressão últimos dias refere-se ao tempo completo que começou com o nascimento de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai falar para nós em Hebreus capítulo 1, e por acaso é o verso áureo da lição da semana que estamos aqui a estudar. Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3. Com o nascimento de Jesus, os últimos dias começaram. É curioso que nos evangelhos nós encontramos Jesus quando ele inaugura o seu ministério público, especialmente nos capítulos 1 de Marcos e os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e Lucas. Nós encontramos Jesus constantemente a dizer assim: arrependei-vos, porque o tempo se cumpriu. O tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou até vós. Cristo vai usar aqui referências claras a profecias que se cumpriram com seu nascimento, e Paulo agora vai dizer: com seu nascimento começa os últimos dias. Essa expressão não pode ser confundida com a expressão tempo do fim. Que há uma confusão enorme. Sim, os últimos dias começam com a vinda de Jesus Cristo. Profecias cumpriram-se e apontavam para o cumprimento de outras profecias. Agora, a expressão tempo do fim refere-se, faz parte na verdade dos últimos dias, mas refere-se a um período específico de tempo. E de acordo com Daniel capítulo 8, verso 17, Daniel capítulo 12, verso 4, se lermos também Apocalipse capítulo 11 e Apocalipse capítulo 10, perceberemos claramente que teve seu início no ano 1798, o tempo do fim. Já os últimos dias começam no primeiro século da nossa era, com o nascimento de Jesus Cristo. E eu gostava também de ter o argumento do pastor Felipe Dumbe, e acrescentando a outra pergunta que faço também ao pastor: que promessas Deus faz ao seu povo? Mas antes, dando um subsídio também para relativamente àquilo que a pergunta que fiz ao pastor Prazeres. É certo de que Deus falou várias vezes por meio de vários
personagens bíblicos, especialmente aqueles mais acentuados. Poderíamos aqui falar de Davi, poderíamos aqui falar de Samuel, de Abraão, poderíamos aqui falar de outros. E que o que Deus falou vai sugerir-nos a ideia de que aplica-se ou aplicava-se a figura de Cristo Jesus, que como Messias viria. No entanto, nós temos vários textos no Antigo Testamento, conquanto é importante aqui apenas entendermos de que o que Deus prometeu fazer tem que ver com levantar um rei entre o seu povo. E este rei vai se referindo à figura de Cristo Jesus. Agora, nestes últimos dias, importa aqui dizer que os judeus entendiam que essa expressão, últimos dias, se referia ao tempo em que o Messias, isto é, Cristo, viria. Com base a Jeremias capítulo 33, verso 14 a 16, temos texto de Miqueias capítulo 5, verso 1 a 2, Zacarias capítulo 9, verso 9 e o verso 16. E na visão bíblica, o cumprimento das profecias messiânicas começou com o advento do Messias. E a gente pode observar muito bem nisso. E no passado, Deus dava revelações por meio dos seus profetas. Mas nesses últimos dias, que começou com a vinda do Messias, Deus anunciou a mensagem da redenção, isto é, por meio do Filho. Qual Filho? Jesus, que nasceu na plenitude dos tempos. Bem, muito obrigado, Pastor Filipe Dumbe. Eu gostava em 30 segundos, se possível, aqui o Pastor Filipe Dumbe e também o Pastor Prazeres darem recomendações para os nossos queridos irmãos que estão aí do outro lado a ouvir-nos. Começando com o Pastor Prazeres. Deus falando para nós por meio de seu Filho mostra o exercício do seu amor. Deus mantém comunicação conosco. A grande questão que eu deixaria para refletirmos é se nós queremos nos comunicar com Deus, porque Ele deseja comunicar-se conosco. Amém. Deus abençoe. Pastor Filipe Dumbe. É dizer aqui de que nos últimos dias, conforme Paulo fez a menção, o Senhor Deus falou por meio do seu Filho, Jesus. E como filhos de Deus, também estamos vivendo os últimos momentos da história do mundo. E nestes últimos dias que a gente está vivendo, devemos e precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, para não nos perdermos quando este Filho, que Paulo vai fazendo referência, quando este Filho voltar, quando Jesus voltar no seu retorno triunfal, a gente deve estar convicto de que estaremos fazendo parte da eternidade. Então, tão somente guardemos as palavras do Senhor em nosso coração e vivamos aquilo que a Bíblia diz. Muito obrigado, Pastor Filipe Dumbe e também o Pastor Prazeres João. Que Deus os possa abençoar grandemente no vosso ministério, neste ministério que é de todos nós. Prometemos voltar para si que está aí do outro lado, nosso fiel ouvinte, que Deus lhe possa abençoar também. Prometemos voltar amanhã. Estamos juntos. Até amanhã.